Boa noite, meus amigos. Que o amor e a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Nós estamos no mês de setembro, mês que a Organização Mundial de Saúde escolheu para dar visibilidade à campanha mundial de promoção à vida e de prevenção ao suicídio. Esse flagelo, esse triste fenômeno, cujo crescimento nós temos acompanhado ao redor de todo o mundo. Hoje, a OMS trata o suicídio como uma questão de saúde pública. É uma epidemia que afeta particularmente a população mais jovem, sendo a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos, ficando atrás apenas para o número de jovens que perdem as suas vidas em acidentes de trânsito. E ainda que esteja entre a população jovem os que mais cometem suicídio, não menos dramáticos são os números de pessoas de outras faixas etárias que tiram a própria vida e que escolhem, pelo seu livre-arbítrio, sair desta vida, uma a cada 40 segundos. O que significa dizer que a cada ano, cerca de 800 mil pessoas em todo o mundo se matam. E para cada uma dessas pessoas que consumam o ato, existe um número ainda maior daquelas que tentam. As mulheres tentam mais, mas os homens são mais bem-sucedidos. Estes, meus amigos, são tristes números de tristes estatísticas que trazem atrás de si um rosto, um nome, uma identidade, uma família devastada pela dor, sem escolher origem, nem classe social, nem orientação sexual, sem escolher nada. O suicídio traz em si a história de uma tragédia que afeta um número expressivo de pessoas que foram simplesmente deixadas para trás. Porque para cada pessoa que extermina a própria vida, calcula-se que em torno de 5 a 10 pessoas próximas sofrem posteriormente graves consequências emocionais, psicológicas, econômicas e sociais. São pais, esposos, irmãos, amigos, os chamados sobreviventes. Neste mundo, onde os avanços científicos e tecnológicos avançam e acontecem a uma velocidade que nós não conseguimos mensurar, onde a comunicação acontece em tempo real, imediatamente, em qualquer parte do planeta, neste mundo que avança contra a fome, contra a mortalidade infantil e que combate as doenças até bem pouco tempo consideradas incuráveis e que exterminavam populações inteiras, fazendo com que o ser humano tenha uma maior expectativa de vida. Neste exato momento existe um número preocupante de pessoas que a esta hora estão pensando em suicidar-se. E sem menosprezo por todas as causas, todos os fatores que levam uma pessoa a atentar contra a sua vida, os especialistas afirmam: as taxas de suicídio e a depressão estão fortemente relacionadas. Apesar de tantos avanços, ou ainda justamente em função destes avanços, nós nos tornamos uma sociedade onde imperam o materialismo e o imediatismo. Nós vivemos mais, certamente, mas vivemos mais infelizes, mais isolados, mais consumistas, competitivos, individualistas. E, por consequência,
mais solitários. Nós usamos mais drogas, bebemos mais, usamos mais medicamentos. Usamos medicamentos para dormir e para acordar, para ter apetite, para perder o apetite, para termos mais ânimo e para ficarmos mais alegres. O fato, meus amigos, é que apesar de tanto progresso material, nós estamos doentes da alma. Somos uma sociedade perdida de si mesma. Nossos valores estão concentrados do lado de fora e muito pouco nós visitamos o lado de dentro. Não nos conhecemos, não reconhecemos as nossas emoções e não sabemos lidar com o nosso mundo interno. Eu trouxe para nossa reflexão um pequeno parágrafo de um livro de Joana de Ângeles, O Homem Integral, que faz parte da série psicológica, psicografado pelo Divaldo Franco, onde ela diz: desacostumado à convivência psíquica consciente com os seus problemas, o homem mascara-se com as fantasias da aparência e da posse, fracassando nos momentos em que se deve enfrentar, refletindo em outrem, que o observa com os mesmos conflitos e inseguranças. As uniões fraternais então se desarticulam, as afetivas se convertem em guerras surdas e o matrimônio naufraga. O relacionamento social sucumbe disfarçado nos encontros da balbúrdia, da extravagância, dos exageros alcoólicos, tóxicos, orgíacos, em mecanismos de fuga da realidade de cada um. Aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, a partir de 2015 criou o Setembro Amarelo, que todos nós conhecemos, cuja finalidade maior é promover a vida, conscientizar as pessoas a respeito da gravidade deste problema e da gravidade da situação atual, além de poder buscar e oferecer alternativas e auxílio efetivo às pessoas que buscam e que precisam de ajuda. Nós temos ouvido neste mês, particularmente, que é dedicado a esta causa do suicídio e a sua prevenção, que é preciso falar. Nós precisamos deixar de considerar, meus amigos, o suicídio como um tabu sobre o qual nós devemos silenciar. Sem explorar o assunto e falarmos sobre aquilo que nós não conhecemos e sobre aquilo que nós não sabemos, sem expor e nem estigmatizar a pessoa que atentou e consumou o extermínio da própria vida e nem estigmatizar a família que ficou, sem julgar e muito menos condenar, é preciso que nós falemos sobre o assunto. Do ponto de vista, particularmente da doutrina espírita, é necessário que façamos algumas reflexões e que elas sejam examinadas sob a ótica da natureza imortal do espírito. É preciso entendermos esta ocorrência trágica e as suas consequências severas que trazem tanto comprometimento ao espírito que decidiu colocar fim à sua própria vida, ao mesmo tempo em que traz tanto sofrimento àqueles que ficaram sem entender, aqueles que provavelmente ficarão buscando respostas que talvez jamais venham. Ao mesmo tempo em que nós encaramos estas mazelas como sendo próprias da natureza inferior do nosso planeta de provas e expiações, e próprias do grau evolutivo de cada um de nós que aqui estamos, é preciso tratarmos deste assunto com a seriedade e a compaixão que o assunto requer, com o desejo honesto, com o desejo de quem se dispõe de fato a auxiliar.
Ficou para trás, meus amigos, o tempo em que se acreditava que falar sobre o suicídio pudesse estimular as pessoas a tirar a própria vida. Se há algumas décadas nós tivéssemos silenciado menos e tivéssemos falado mais a respeito da AIDS, da homossexualidade e da violência doméstica, talvez nós pudéssemos ter contribuído com um grande número de ocorrências que teriam deixado de acontecer. Teríamos preservado vidas, teríamos talvez permitido que pessoas hoje tivessem vidas mais saudáveis, sem o comprometimento emocional de ter que enfrentar um amado seu que foi vítima do autoextermínio. É preciso falar a respeito do assunto, porque, na verdade, o que ocorre é que a pessoa que se mata ou que tenta se matar não quer acabar com a própria vida. Isto é antinatural. A pessoa que atenta contra a sua própria vida quer acabar com a dor que, em algum momento, ela julga acreditar ser tão insuportável que acha que não vai dar conta. Dor da angústia, do desespero, do isolamento, dor do abandono, do vazio, dor da falta de propósito, a dor da solidão. A pessoa quer exterminar de dentro de si a dor que sente, porque viver, meus amigos, é da natureza do espírito. É da lei que nós queiramos viver. Os espíritos nos dizem isso. Está na terceira parte do Livro dos Espíritos, Lei de Conservação. É da lei que nós queiramos preservar as nossas vidas. E se assim é, o que faz uma pessoa atentar contra a sua própria existência? Se instintivamente nós olhamos para os dois lados antes de atravessar uma rua, se ao entrarmos em um carro, a primeira coisa que nós fazemos é colocar o cinto de segurança. Se nós conseguimos sentir o cheiro estranho de um alimento que talvez não esteja próprio para o consumo e nós não o consumimos, se nós procuramos o médico todas as vezes que nós nos sentimos doentes, o que faz com que nós, apesar de termos dentro de nós o instinto de preservar e de querer viver, busquemos exterminar com esta existência, saindo e evadindo deste mundo? A doutrina dos espíritos nos ensina e nos esclarece que todos nós, antes de virmos para a Terra, fizemos um projeto de vida. Nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. Sabemos que é aqui na Terra, na vida de relação, que nós iremos crescer e que nós iremos evoluir. Para isso nós precisamos deste corpo. É para isso que nós reencarnamos, para evoluir. As provas pelas quais nós passamos enquanto estamos encarnados aqui, nós as escolhemos. Em virtude dos equívocos do passado, como forma de nos reajustarmos, de retomarmos o caminho reto e seguro que foi deixado lá atrás, nós mesmos solicitamos as provas pelas quais nós iremos passar como forma de retomar o justo caminho. Portanto, meus amigos, ninguém está aqui por engano. Ninguém está mal colocado neste planeta por um engano da providência divina. Deus não se enganou. Reconhecendo as nossas consciências comprometidas com a lei divina e com a justa lei do Criador, nós mesmos solicitamos uma nova oportunidade para que pudéssemos voltar a esta escola
numa nova reencarnação. O que acontece é que quando nós chegamos aqui, frequentemente nós nos atrapalhamos. Esquecemos os propósitos que fizemos. Colocamos aqui nesta existência todas as nossas expectativas de uma felicidade que Jesus já dizia, não é deste mundo. Teremos sim, cada um de nós, as nossas dores, muito particulares, muito individuais, mas nenhuma delas sem razão de ser. Serão dores que, se bem suportadas, com fé, com confiança, na misericórdia divina, com esperança no futuro e na absoluta certeza do amparo dos benfeitores espirituais que não nos deixam jamais sem assistência. Estas dores, se bem enfrentadas, poderão nos libertar de um passado bastante delituoso, que nós desconhecemos, que nós não lembramos, mas que está lá. Este, meus amigos, é o poder da fé. Ter a certeza de que nada neste mundo está mal colocado. Não existe nada que não esteja sob o rigor das leis de Deus, que regem completamente a harmonia e a ordem de todo o universo. É por isso que a pessoa que se mata, a pessoa que extermina a própria vida e que usa do seu livre-arbítrio para sair voluntariamente desta encarnação e desistir de viver, ela assume um grave compromisso na espiritualidade. Perante as leis divinas, esta pessoa comete um ato muito grave. Porque acreditando equivocadamente que com a morte ela encontrará a paz, a pessoa que se mata se compromete ainda mais com o seu ato. Agride as leis de Deus com a sua rebeldia, multiplica os seus sofrimentos e tem as suas dores potencializadas pelas consequências do seu gesto equivocado. Nós temos muitos desses exemplos narrados no livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone Pereira. Nós precisamos, nós todos, que cremos na existência da vida após a morte, nós que somos espiritualistas, que acreditamos que a alma, que o espírito permanece após a morte do corpo físico, nós precisamos compreender definitivamente, somos espíritos imortais e não morremos. Temos um planejamento a cumprir e que deve, com todo o seu rigor e apesar dele, ser cumprido. A encarnação é uma necessidade para que o progresso e a vida, este bem concedido por Deus, possam, de todas as formas, ser preservadas, contribuindo assim para nosso crescimento, nossa evolução, nosso progresso. É por esta razão que em qualquer situação o suicídio é uma atitude muito grave e o suicida padece, sim, sofrimentos bastante dolorosos na espiritualidade. Nós vemos relatos, nós temos na literatura espírita. O suicida sofre, mas engana-se. Engana-se profundamente. Aquele que pensa que o suicida está desprovido de assistência. A crença no sofrimento eterno não é compatível com o amor e com a misericórdia de Deus. E o suicida não está, como ninguém está, condenado ao sofrimento eterno. O suicida vai sofrer e muitas consequências do seu ato impensado, mas não há nada nem ninguém que não esteja profundamente imerso na misericórdia e no amor de Deus.
Não foi por acaso, meus amigos, que Jesus delegou a um espírito em especial a tarefa de cuidar dos suicidas na espiritualidade. Há muito tempo atrás, eu tive a oportunidade de presenciar, de participar de um evento onde houve uma roda de conversa entre alguns grandes palestrantes e estudiosos da doutrina espírita, e entre eles estava Haroldo Dutra Dias. E dentre algumas das perguntas, alguns questionamentos que eram feitos a estes palestrantes, chegou uma em particular para o Haroldo, de uma mãe. O questionamento que ela fazia era: o que ele poderia dizer para ela, mãe de um filho que aos 17 anos havia se suicidado? E que, apesar de todos os tratamentos propostos, tudo que tinha sido possível até aquele momento, em termos de tratamento psicológico e medicina, e mesmo tendo procurado o espiritismo, a leitura, ela não encontrava consolo. A resposta que ele deu foi emocionante. O que ele disse foi: se uma pessoa usou do seu livre-arbítrio para tirar a sua vida em razão das dores que julga insuportáveis, e em decorrência deste seu ato ela potencializa ainda mais as suas dores, só há uma coisa capaz de amenizar os sofrimentos desta criatura: o amor extraordinário de uma mãe. Foi por isso que nem mesmo Jesus, com toda a sua autoridade moral, tomou para si esta tarefa. A tarefa de conduzir e de cuidar dos suicidas na espiritualidade, Jesus delegou à sua mãe, Maria de Nazaré. É Maria de Nazaré, com a sua legião de outras mães e avós, que tomam a tarefa para si de cuidar daqueles que equivocadamente tiraram as suas vidas enquanto estavam aqui na Terra. Meus amigos, eu não tenho conhecimento profissional para fazer maiores considerações a respeito das causas da tristeza que permanece, que se perpetua, duradoura dentro do coração de uma pessoa. Desconheço as causas da melancolia e da depressão, mas o que eu sei é que é preciso tratar este assunto com muito respeito e muito cuidado, sem menosprezo. Frases como cão que ladra não morde, se quisesse ter se matado, teria morrido mesmo, são frases que precisam definitivamente sair dos nossos diálogos, sair das nossas conversações. Se nós temos em nossas relações alguém que tenha nos deixado preocupados por uma mudança de comportamento, por alguma palavra que tenha sido dita, ou mesmo porque manifestou, porque mencionou, ou porque já tenha tentado, e mesmo que esta pessoa, em vez de estar no nosso círculo de amigos, seja algum de nós, é preciso sim buscar ajuda. Ajuda profissional, ajuda psicológica, psiquiátrica, espiritual. Que se repita isto: desertar não é, de forma alguma, a saída. O suicida complica a sua existência muitas vezes por séculos de encarnações dolorosas e graves expiações. Façamos o que estiver ao nosso alcance para acolher a pessoa que sofre as dores da alma. Se somos nós, esta pessoa, busquemos ajuda.
É preciso falar e é preciso escutar. A conversa amiga, a leitura edificante, a oração, o cultivo da espiritualidade, a prática de uma crença, sem nunca desconsiderar a ajuda e a necessidade profissional, de remédios, de terapia. Mas estejamos atentos, busquemos auxílio, para que nós possamos nos manter firmes nos propósitos que, na verdade, são de Deus. Mas, se ainda assim nós tivermos entre nós, entre os nossos amados, entre os nossos amigos, pessoas que, apesar de todos os nossos esforços, ou todos os esforços que tenham sido feitos, se nós tivermos entre nós pessoas que tiraram a vida, que nós possamos nos lembrar, nós não controlamos a vida, nós não controlamos nada, não controlamos a vida dos outros e não controlamos a nossa. Neste caso, nos entreguemos à prece. Vamos conversar com Maria, Mãe de Jesus, a Mãe das Mães, com o nosso coração aberto, em atitude honesta, de entrega, na dor, mas tenhamos a mais absoluta certeza do socorro. A cura será lenta e sofrida, mas nem nós, e nem o nosso amado equivocado, que desertou desta vida, utilizando mal o seu livre-arbítrio, não estaremos jamais em desamparo. Eu faço uma solicitação aqui a todos nós, que quando fizermos as nossas orações, quando fizermos o nosso culto do Evangelho no lar, que nós possamos nos lembrar destas pessoas que se equivocaram e que sofrem profundamente no plano espiritual. Que em nossas orações nós possamos enviar um raio de luz que possa amenizar o seu sofrimento, para que dia após dia possa haver o progresso e que a luz comece então a aquecer seus corações sofridos, para que possam finalmente sentir seu processo de recuperação, as suas dores então que eles tanto buscavam solucionar, de fato, sendo solucionadas. Eu quero finalizar esses momentos de reflexão com uma fala de Jesus que está no Evangelho de João, esse Evangelho que eu particularmente tenho uma profunda admiração, uma estima muito grande. É o Evangelho mais espiritual do Novo Testamento e é o Evangelho onde Jesus usa maior número de vezes a expressão eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. E lá no Evangelho de João, no capítulo 16, tem uma passagem de Jesus onde ele diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Meus amigos, nós temos no nosso Mestre Jesus, nós temos na doutrina dos Espíritos, nós temos em Kardec, que agora em outubro nós começamos o mês de Kardec, nós temos no nosso codificador as instruções que os Espíritos nos trouxeram. Vamos estudar, vamos ler, vamos buscar o entendimento do que a doutrina de fato nos prescreve, para que nós possamos, nestes tempos bicudos, nestes tempos difíceis,
Nesses tempos de modernidade líquida, onde as coisas são profundamente instáveis, onde as coisas são descartáveis, onde os amigos se tornaram contatos, onde os laços se tornaram conexões da internet, nós possamos compreender o nosso lugar e o nosso posicionamento neste planeta e fazermos desta encarnação uma encarnação útil para nós e para o nosso minicosmos, no qual nós estamos imersos, envolvidos e participantes. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja.